O Eufrates é um dos rios mais importantes do mundo, abrangendo desde a Turquia até a Síria e, em seguida, o Iraque. Este longo trecho de rio tem sido a principal fonte de água na região por mais de 10 mil anos. Mas agora, este rio antigo está secando devido a circunstâncias que não conseguimos explicar e mergulhando milhões em uma era de seca sem precedentes. No entanto, a seca do Eufrates não é uma surpresa, pois foi previsto em uma profecia assustadora que parece estar se tornando realidade, à medida que descobertas estranhas foram encontradas sob o leito seco do rio. Agora foi confirmado que o rio Eufrates finalmente secou e algo aterrorizante está acontecendo. Mas o que foi encontrado sob o leito do rio? Junte-se a nós enquanto exploramos essa enigmática história do rio Eufrates. O rio Eufrates é o rio mais longo do Oriente Médio, estendendo-se por mais de 2.800 quilômetros. Ele nasce no leste da Anatólia, na Turquia, e flui para o sul através da Síria e do Iraque, antes de finalmente desaguar no Golfo Pérsico. O rio tem sido uma grande parte da história humana, com muitas civilizações antigas, incluindo a Mesopotâmia, se desenvolvendo ao longo de suas margens. Hoje, o rio ainda é uma fonte de água essencial para irrigação, transporte e indústria. O que é fascinante sobre o rio Eufrates é que ele tem duas fontes, os rios Karasu e Murat, que se juntam perto do distrito de Keban, na Turquia. A Turquia é a fonte de ambos os rios, tornando-se um país importante para a saúde ecológica e econômica do rio. Começando no sudeste da Turquia, o rio Eufrates passa pela Síria e pelo Iraque, eventualmente se fundindo com o rio Tigre para formar o Shat el-Arab, que desemboca no Golfo Pérsico. No passado, o rio Eufrates foi o centro da civilização dos sumérios e babilônios e foi disputado por muitos impérios, incluindo assírios, persas, gregos e romanos. Você sabia que o rio Eufrates é mencionado na Bíblia? Sim, o rio Eufrates tem um papel significativo na Bíblia. No livro de Jeremias, por exemplo, é mencionado como uma fronteira e uma importante referência geográfica na narrativa bíblica. No livro de Gênesis, ele é um dos 4 rios que fluem do Jardim do Éden, formando uma das fronteiras da terra prometida a Abraão e seus descendentes. Seguindo para o livro de Jeremias, encontramos uma profecia sobre o rio Eufrates. Jeremias profetizou que as águas da Babilônia, incluindo o rio Eufrates, secariam devido à idolatria do povo. Essa profecia é significativa porque nos tempos recentes, os rios Eufrates e Tigre estão de fato secando. Será que essa profecia está se cumprindo? No livro do Apocalipse, também tem uma profecia sobre o rio Eufrates. De acordo com o Apocalipse, capítulo 16, versículo 12, o rio Eufrates secará durante os tempos finais, preparando o caminho para um grande exército do Oriente atravessar o rio. Isso é considerado um sinal de guerra final entre o bem e o mal, onde os monarcas do mundo se reunirão na área conhecida em hebraico como Armagedon. O rio Eufrates também possui grande importância na escatologia islâmica, com várias referências no Alcorão e em outros hadices proféticos. Ele é um dos 4 rios que fluem do Janá, paraíso, e onde ocorrerão grandes batalhas, incluindo Armagedon, também conhecida como Batalha de Dabiq. Essa guerra é considerada um dos sinais do fim dos tempos, como profetizado pelo profeta Maomé. De acordo com a profecia islâmica, o rio Eufrates abriga uma montanha de ouro escondida que um dia será revelada ao mundo. Esse evento significará a aproximação dos tempos finais profetizados pelo profeta Maomé. O profeta advertiu que quando o rio Eufrates recuar, revelando a montanha de ouro, as pessoas lutarão por ela, e 99 pessoas em cada 100 serão mortas. A importância desse hadice, autêntico e narrado tanto em Sahih Bukhari quanto em Sahih Muslim, enfatiza a importância de evitar a ganância e o materialismo diante de uma grande tentação. Embora o rio costumasse se dividir em vários canais em Basra, criando um pântano considerável, os pântanos foram drenados na década de 1990 pelo governo de Saddam Hussein para expulsar os rebeldes árabes dos pântanos. No entanto, após a invasão do Iraque em 2003, a política de drenagem foi alterada e existe a possibilidade de que os pântanos possam se recuperar. Apenas embarcações pequenas podem navegar pelo Eufrates, e elas mal conseguem chegar até a cidade iraquiana de Hit, que está apenas a 53 metros acima do nível do mar.
e a 1.930 quilômetros rio acima. Acima de Hit, o rio é intransponível para a navegação comercial devido a bancos de areia. Ele também é uma fonte crucial de irrigação para o Iraque e a Síria nos dias atuais e continua a desempenhar um papel importante na economia e na cultura da região. No entanto, surgiram tensões entre os países vizinhos devido a barragens e projetos de irrigação. Então, qual é o estado atual deste poderoso e histórico rio? O rio Eufrates tem enfrentado vários desafios nos últimos anos, incluindo seca e uso excessivo dos recursos hídricos. Infelizmente, a construção de represas e projetos de irrigação na Turquia, Síria e Iraque tem levado a uma diminuição no fluxo de água no rio, com mais de 25 represas e 19 usinas hidráulicas ao longo de seu curso. A atividade humana, sem dúvida, reduziu seu fluxo de água. Essa diminuição no fluxo do rio teve um impacto significativo nas pessoas e nos ecossistemas que dependem do rio. Por exemplo, reduziu a produtividade agrícola e afetou negativamente os peixes e outras espécies aquáticas do rio. Além disso, a queda nos níveis de água no Eufrates tem sido relacionada ao aumento da desertificação e degradação do solo. Também houve dificuldades geopolíticas devido ao Eufrates secar. Vários países compartilham esse recurso vital e a alocação e gestão dos recursos hídricos se tornaram questões controversas. Isso causou muitas tensões políticas. As comunidades locais estão enfrentando escassez de água, redução na produtividade agrícola e insegurança alimentar. E isso, por sua vez, causa dificuldades econômicas. Estamos falando aqui sobre o impacto nos meios de subsistência das pessoas, sem mencionar a diminuição da qualidade e quantidade de água, o que prejudica os ecossistemas e a biodiversidade do rio. O rio Eufrates é muito menor agora do que há alguns anos, sufocado pelas políticas de água dos vizinhos Iraque, Turquia e Síria, além de uma seca de 2 anos. Muitos funcionários temem que ele em breve se torne apenas metade do que costumava ser. Os agricultores locais podem ser vistos em terra onde antes flutuavam com seus barcos. É muito triste vê-los erguerem suas foices e gritarem "Ma'akum Mai", que significa "não há água". Agora vamos ver as descobertas misteriosas no rio Eufrates que está chocando os cientistas de todo o mundo. Quem poderia imaginar que a seca poderia ser uma bênção disfarçada? Bom, no caso do rio Eufrates, certamente é. A seca revelou antigos sítios arqueológicos que antes eram desconhecidos. De acordo com Hatib Ali Al-Kubaisi, diretor do Departamento de Antiguidades da província de Anbar, a seca criou uma área totalmente nova de possibilidade. Pelo menos 75 sítios arqueológicos foram parcialmente escavados antes de serem submersos, abrangendo culturas desde 3000 a.C. até as eras Suméria e Romana. Comunidades judaicas antigas também estavam imersas na região, mas agora, devido ao baixo nível da água, Hatib tem conseguido visitar locais específicos pela primeira vez, incluindo um penhasco com uma sequência de túmulos pré-cristãos com rostos esculpidos. Uma das descobertas mais empolgantes é a antiga cidade de Taubis, tendo suas origens há mais de 3.400 anos atrás. Ela se tornou visível devido aos baixos níveis de água do rio Eufrates na cidade iraquiana de Aná. Além disso, a seca também revelou o histórico castelo de Aztec, na região de An, no leste da Turquia. O castelo, que só pode ser acessado de barco, foi exposto na superfície do lago da barragem de Keban do rio Eufrates devido à diminuição das águas. Essa descoberta rara e valiosa proporciona uma visão única da arquitetura e das técnicas de construção da época, permitindo que pesquisadores construam um entendimento mais abrangente da história da região. Mas espere, ainda tem mais! O governo sírio construiu a barragem de Taqueba em 1968, sem desviar o rio Eufrates para o deserto ou criar lagos. Em vez disso, a barragem criou um lago que cobriu os monumentos históricos mais conhecidos ao longo do rio, incluindo centenas de cemitérios de mosteiros cristãos sírios que se acredita estarem presentes nesta região. Conforme o nível da água recua, alguns monumentos agora podem ser vistos, incluindo o cemitério subaquático que pode ser observado quando o céu está limpo e o lago está cristalino.